Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é sexta-feira 13. Eu sou Thaís Herédia e vamos juntos pelas principais informações da economia no Brasil e no mundo. Fiz um drama, hein, gente? Fiz um drama nessa abertura, sexta-feira 13. E aí, o que ela é para você? Um dia de sorte ou um dia de má sorte? Eu nem gosto de falar aquela outra palavra, sabe? Até porque quando a gente faz análise de economia, às vezes tem sorte, às vezes tem má sorte. Mas na maioria dos casos, nós estamos falando aqui de consequências ou decisões e consequências, né? Causas e efeitos. Então vamos falar dos efeitos do anúncio das medidas econômicas que foi feito ontem pelo ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Olha, a primeira percepção é o seguinte: é positivo pelo fato de ter ocupado um espaço na agenda de um governo que mostra que também está gerindo o país. Não está apenas gerindo uma crise política provocada pelos ataques golpistas do último domingo em Brasília. Esse pragmatismo, essa iniciativa foi recebida como um pragmatismo, como uma forma pragmática, mesmo com tão pouco tempo de governo, da equipe econômica dizer, olha aqui, ó, a gente já começou a trabalhar e a gente vai lidar com esse que é o maior problema hoje do governo, que é a situação fiscal, a situação das contas públicas. Então essa foi a primeira indicação. A segunda indicação, a segunda resposta ao plano de Haddad é que assim, o plano agradou, tem várias ressalvas aqui que eu já vou fazer, apesar de não ter surpreendido, porque o mérito do plano continuou mantendo um foco muito grande em busca de receitas, recuperação de receitas, e não na redução estrutural de despesas. Então, Haddad ontem apresentou a possibilidade de acabar com um rombo de mais de 230 bilhões de reais nas contas públicas ainda esse ano e ainda gerar um superávit de pouco aí mais de 11 bilhões de reais. Então, nessa conta toda de todo o plano que eles apresentaram, desses 231 bilhões de reais previstos no orçamento deste ano, o corte de despesas é de 50 bi. O resto viria com recuperação de receitas. Então está aí a proporção desequilibrada apontada pelos especialistas de dizer, olha, ainda é um plano muito focado na questão da receita que tem distorções e pode ser corrigida sim. Quer dizer, esse lado do balanço do governo, falar de balanço está na moda, esse lado do balanço do governo, das receitas, também tinha distorções e também precisa ser endereçado. O sucesso das medidas, ele é possível, mas ele é muito improvável, como o próprio ministro Fernando Haddad admitiu ontem. O ministro já disse que já vai se dar por satisfeito se o ano de 2023 terminar com um déficit abaixo de 1% do PIB. 0,5% e 1% do PIB é para onde o Fernando Haddad está olhando, o que significa um rombo ali na casa dos 90 bilhões de reais, o que é bastante factível, segundo analistas. Aqui tem um primeiro ponto que eu já vou fazer logo uma ressalva. Quem me chamou a atenção para isso foi Gabriel Leal de Barros, que é economista-chefe da Rio Asset, me dizendo, olha, se você olhar a previsão do Focus, que é o relatório com a pesquisa que o Banco Central faz com o mercado, a previsão de déficit no Focus já é de pouco mais de 1% do PIB. Então, o ministro chegar com um pacote dizendo, olha, a gente pode ficar com um déficit de 1%, ele encontra com o que o mercado já olha hoje, né? Então, os mais de 230 bilhões de reais, o que daria mais de 2% do PIB de déficit, não é um cenário que está na conta dos especialistas e da turma do mercado financeiro. O cenário é mais perto de 1% do PIB, a depender do otimismo de quem acha que o PIB vai crescer mais, já que ele é o denominador, ou vai crescer menos. Então, para quem acha que o PIB vai crescer mais, o déficit vai ser menor. O denominador aumenta, matemática, o déficit melhora. Se o PIB for menor, em função dos juros, em função do contexto internacional e tudo mais, o déficit vai ser maior um pouco. Mas, olhando para o geral, já é uma estimativa bastante realista na visão do mercado. Então, não é um compromisso assumido, um compromisso de, veja, olha, temos aqui um compromisso que é muito melhor do que aquele que está na lei. Não. A meta é a meta factível, já realista, apontada também por quem está fora do governo. Como o diabo mora nos detalhes, tem muita incerteza sobre o alcance das medidas, mesmo aquelas que são apontadas como corretas do ponto de vista da receita. Então, há muita incerteza. A seta
para onde aponta o roteiro de Fernando Haddad, de toda a equipe econômica, apontou para o lado correto. Isso foi o que eu mais ouvi das fontes e dos analistas em geral, inclusive de gente que já esteve na equipe econômica, que sabe como a banda toca, que sabe qual é o ritmo do setor público, né? Quando se toma uma decisão, se lança um pacote. Quantos outros governos lançaram pacotes gigantescos e que não conseguiram botar em prática? Então, eu vou dividir com vocês aqui. Primeiro, eu quero dizer, calma, nós vamos falar muito de Americanas hoje, tá? Vamos matar o anúncio das medidas e depois a gente vai para Americanas, que é o destaque, claro, do mercado. Eu conversei com o Carlos Caval, foi secretário do Tesouro Nacional, hoje é sócio da Oris Partners, e ele concorda, o saldo do anúncio para ele é positivo, especialmente por essa iniciativa de apresentar as medidas para atenuar os estragos, e que ele diz o seguinte: parte dos estragos causados inclusive pelo próprio governo, com as críticas à responsabilidade fiscal, a própria aprovação da PEC da transição, que teve a articulação do novo governo. O que fez falta para o Carlos Caval foi um comprometimento maior com a redução das despesas. Até porque os cortes dependem de uma avaliação de uma série de variáveis aí que não estão sob controle do governo. Aquelas medidas, por exemplo, de contendas tributárias, processos tributários, né? Como é que chega a um entendimento de qual é o valor possível de arrecadar com um peso maior do Ministério da Fazenda no desempate dos processos no Conselho Administrativo do Governo, o CARF. Então, o Caval chama a atenção para essa coisa de detalhe, mas ele achou positiva a iniciativa de, logo no início do governo, tentar mostrar uma saída, uma sinalização de que está indo para o lugar certo. Olhando para o corte de despesas, ele diz assim, então, são 50 bi numa PEC de transição que foi aprovada com quase 200. Então, é um corte de um orçamento que já foi agigantado, né, pela aprovação da PEC. O Murilo Viana, que é especialista em contas públicas, ele tem uma avaliação mais positiva. Ele considera que boa parte das medidas é muito realizável, a sinalização é positiva dentro do contexto de dúvidas sobre a política econômica do governo de esquerda, das críticas ao teto de gasto. Ele chamou a atenção para uma coisa importante que é a simbologia, né? O fato de estar a equipe toda lá. A Esther Dweck, que é do Ministério da Gestão e Orçamento, a Simone Tebet, que também teve uma fala importante do comprometimento e do compromisso com a redução das despesas e com a avaliação das despesas. O Murilo chama a atenção para esse que é um dos maiores desafios na gestão do dinheiro público, que é o tal do Spending Review, que é uma revisão total do orçamento, né? Já falamos isso aqui, trabalho de formiguinha, de auditor, olhar linha por linha, dizer isso funciona, isso não funciona. Então, o Murilo ficou impressionado e ficou satisfeito com essa sinalização de que o Spending Review, de que essa revisão realmente pode ser adotada por Simone Tebet e uma harmonia entre esses ministros, esses 3 ministros que vão, de alguma forma, conduzir a política econômica. Então, está aí uma primeira avaliação, sinalização positiva, ainda com uma coisa muito voltada para as receitas, e sabemos que o maior problema são as despesas, então falta avançar sobre isso, o governo está acabando de chegar, tem tempo para apresentar. Para fechar esse capítulo aqui sobre os anúncios das medidas, eu vou falar sobre o Banco Central, né? O ministro Fernando Haddad, ele não se aguenta, como eu disse há pouco, e ele reclamou, disse, olha, tem jornalista que fala que eu não posso nem falar as 2 palavrinhas, Banco Central, que eu já sou criticado e tal. Agora, ele sabe que ele está cutucando a onça com a vara curta quando ele insiste em criticar o nível da taxa de juros, quando ele insiste em dizer que os juros é uma anomalia, que o juros está alto demais. E ontem, muita gente não gostou do trocadilho que ele fez, quando ele diz assim, olha, o Banco Central mandou uma carta para a gente explicando por que não cumpriu a meta. Aliás, ele está há 2, 3 anos sem cumprir meta, disse Fernando Haddad, uma provocação. Esse nosso plano é a nossa carta para o BC. Então, a gente está aprendendo a ler a carta deles, eles vão aprender a ler a nossa carta. Então, é uma provocação desnecessária, diante de uma atitude positiva. Uma provocação desnecessária. Em algum momento ele diz assim, olha, não tem política monetária e política fiscal, tem política econômica. Tem sim, o Banco Central é independente. A política monetária é uma política de Estado e a política fiscal é uma política mais de governo. O governo está lá, foi eleito, que vai escolher qual é a prioridade de onde botar, de onde alocar o recurso público. Então, há uma divisão. A política econômica como um todo, a leitura
leitura de macroeconomia leva em consideração o que faz o Banco Central. Mas são políticas que precisam ser harmoniosas, não adianta ficar uma brigando contra a outra, mas o Banco Central tem a sua independência. Então, esse recado, né, esse cutucar com vara curta a onça do outro lado, tem a ver com os alertas constantes também que Roberto Campos Neto, presidente do BC, e o presidente do BC os diretores do BC têm feito sobre o risco fiscal, né? Então, uma sinalização positiva, com provocações desnecessárias e a seguir cenas dos próximos capítulos, porque ainda vamos ter que ver onde isso tudo vai dar. Isso se chama, gente, estratégia para segurar a audiência, porque agora sim a gente vai falar de Americanas. Bom, ontem foi dia do susto, né? Sérgio Rial fez a conferência, abriu o jogo, disse, olha, esse negócio está rolando aqui entre 7 e 9 anos, é uma inconsistência contábil bastante grande, são 20 bilhões de reais, os acionistas vão ter que botar dinheiro, vai precisar haver injeção de capital, faltou transparência, o Sérgio Rial não é mais o CEO da Americanas, mas se comprometeu a liderar um comitê que foi criado especificamente para lidar com essa crise e tentar buscar a consertação, né, desse desarranjo contábil da empresa, e ele tem nome, peso e credibilidade para isso, jogou aberto ali na sua conversa. O que aconteceu? As ações da Americanas derreteram, né? A ação da Americanas derreteu, caiu, chegou a cair 90%, chegou a valer centavos, voltou, fechou ali na casa dos R$2, R$3, uma queda de quase 80% no valor das ações. Ela perdeu 8 bi, passou a valer menos de 3 bilhões, valia 11, passou a valer menos de 3 em um único dia. Então houve um castigo severo do mercado sobre os papéis da Americanas. Então essa é uma primeira reação. No começo do dia, as outras varejistas também perderam muito. Ações da Via, por exemplo, chegaram a cair 15%, Magalu quase 10%. E ao longo do dia, essas empresas se adiantaram, foram lá e disseram, olha, a gente não faz assim, a gente está em conformidade, porque gerou uma crise de confiança. Ora, se a Americanas, que é desse tamanho, faz, e as outras, como fazem? Essa inconstância contábil, que é não assumir como dívida uma operação de financiamento com os bancos para pagar fornecedores. O próprio Sérgio Rial disse, os 20 bilhões não desapareceram. Estão lá, estão dentro do balanço, mas estão no lugar errado. A fotografia da Americanas hoje é a fotografia de uma empresa que tem uma dívida menor e um patrimônio líquido maior. E o que o Sérgio Rial apresentou ontem é o contrário. É uma empresa que tem uma dívida muito maior e, portanto, terá um patrimônio líquido bem menor. Além da reação com as ações, os bancos e corretoras e tal, todos cortaram recomendação, até porque, pela técnica de formar a opinião e dizer, formar análise, né? Não é opinião, formar análise e dizer comprem, vendam ou tenham posição neutra, tem uma conta matemática ali de cálculo de valor da empresa, valor da ação e tudo mais. Isso tudo se desfez ontem, então não tem nem como fazer recomendação pela ação. A reação com as outras varejistas ao longo do dia surpreendeu, tanto assim que Magalu acabou sendo a maior alta do Ibovespa ontem, subiu mais de 5%. E aí tem uma percepção de realocação. Quem estava em Americanas, porque quer estar no setor de varejo, olhou para Magalu e disse, olha, já caiu muito, tem muito desconto nessa ação, eu preciso ficar em varejo, eu quero ficar em varejo, foi lá e realocou o recurso. Então, fez sentido subir a ação da Magalu, isso no final do dia, né, minha gente? Interpretação aqui e análise de engenheiro de obra feita, porque antes do mercado abrir as varejistas todas vão sofrer e isso acabou não acontecendo. A Trademap fez vários levantamentos para ajudar a gente a ir colocando cada coisa no seu porta-coisa, né, na compreensão do que aconteceu na Americanas. Uma delas separou ali quem estava dos principais fundos que tem posição em Americanas, quem estava comprado, ou seja, se a ação cai, perde, e quem estava vendido, se a ação cair, ganha. A posição dos comprados era infinitamente maior do que a posição dos vendidos. Então, muita gente perdeu,
pouca gente ganhou um pouquinho de dinheiro, e por gente eu digo aqui, poucos fundos, porque estavam apostando numa piora das ações antes da coisa acontecer. São dados ainda do ano passado, que são os mais recentes, protocolados, registrados pelas próprias empresas na Comissão de Valores Mobiliários, mas de qualquer forma ontem foi um dia em que quem estava comprado eram poucos, apostando na queda da ação, até porque essa posição mudou depois do anúncio de Sérgio Rial. Talvez alguém tenha ganhado um pouco de dinheiro. Esse foi o tema da nossa conversa com Fernando Siqueira, que é Head de Research da Guide Investimentos. No final das contas, minha gente, quem ganhou e quem perdeu? Vamos ouvi-lo. Ninguém ganha. Acho que todo mundo perde. Obviamente, uma situação ruim, gera essa questão da dúvida, né, sobre o resultado das empresas. Então, acho que, como você falou, né, muita gente esperava que fosse abrir em queda também Via Varejo, Magazine Luiza, entre outros, porque põe em dúvida, né, muitas empresas que têm um formato parecido com a Americanas, a pessoa fica em dúvida, mas será que isso não pode acontecer com essas outras também? Até porque o auditor que não percebeu o erro na Americanas é o mesmo auditor que vai estar na Magazine Luiza, na Via Varejo. Então, para o mercado financeiro é um evento ruim. Assim, o saldo é que muita gente perdeu, pouquíssimas pessoas conseguiram ganhar. O lado positivo é que a boa parte das empresas, inclusive as mais próximas da Americanas, como foi o caso da Magazine Luiza, que eu já falei, Via Varejo, entre outros, sinalizaram que não existe esse problema, que o tratamento contábil que ela dava para essas operações que geraram o problema da Americanas é diferente, então que esse risco não existe. Então, acho que começou o dia muito nublado com essa questão, e ao longo do dia foi clareando, algo que foi até positivo. Só vale chamar a atenção, Thaís, assim, boa parte da queda da Bolsa ainda tem um impacto indireto, né, que eu falei, todo mundo perde de uma certa forma. Porque quem sofreu bastante também ontem, que terminou o dia ainda muito mal, foram os bancos. Porque tem um problema, que essa dívida então essa dívida não reconhecida de 20 bi a mais, obviamente está na mão dos bancos. A empresa vai precisar fazer uma estruturação, a gente não falou, mas assim, eu já dei a dica antes, vai precisar colocar dinheiro novo, vai ter um aumento de capital, ainda que isso não foi confirmado via fato relevante, enfim, não precisa ter um conhecimento de finanças muito bom para saber que precisa desse aumento de capital, e vai ser necessário algum tipo de reestruturação da dívida, né? Então os bancos que tinham ali, eram credores da Americanas, de alguma forma têm o risco de sofrerem também. Outra coisa que apareceu ontem no mercado foi uma associação às empresas do grupo 3G, que tem lá o trio, né? Lehman, Sucupira e Teles, no comando do fundo, que é um fundo fechado. São donos da Ambev, são as grandes referências de gestão do mercado financeiro. A Ambev perdeu ontem, porque houve ali uma confusão de dizer, ora, se esses caras que são os reis dos negócios deixaram passar 20 bilhões numa empresa do tamanho da Americanas, que no portfólio deles não é grande, o que pode estar de errado com as outras empresas? Então, também perguntei para o Fernando sobre isso, né? Sobre essa associação que acabou acontecendo no mercado. Vamos ouvi-lo. As pessoas vão por aproximação, né? Então, aconteceu na Americanas, aí os primeiros culpados, vamos dizer assim, da manhã de ontem, os próximos seriam, como eu falei, Via Varejo, Magazine, que foi quem abriu em queda e ao longo do dia melhoraram. Outros, por semelhança, é quem mais que esses mesmos acionistas têm ações, né? Então, se eles eram controladores da Americanas e também são da Ambev, corre-se o risco da Ambev também ter esses problemas. Inclusive, isso já era esperado logo no começo do dia, também estava sendo bastante discutido, até por questões que já foram levantadas antes sobre a contabilidade da Ambev. Mas eu diria que assim, o risco é baixo, até porque, por mais que em cima, no board, são os mesmos acionistas, a administração é completamente diferente, o modelo de negócios é diferente. A Americanas teve um problema, como eu já falei, foi um problema com fornecedores, a Ambev não tem tantos fornecedores assim, é um modelo bem diferente. Eu acho que o risco para a Ambev, na minha visão, é bem baixo. Cada coisa não suporta coisa, né? E mesmo pro 3G, eu acho que não é uma questão das pessoas ali, até porque eles olham tudo muito por cima, né? Eles compram um negócio, eles acreditam naquele negócio, tentam ajustar a administração, mas não vão ficar olhando ali a contabilidade, né? Como foi a piada da internet, não é eles que vão abrir o Excel e olhar lá para ver se tem um erro na fórmula, né? Então isso é outro problema, né?
Aqui, minha gente, tem um pouco da cultura de personificação das crises, né? Isso faz parte do ser humano. Personificar as crises, acho que o Fernando deu uma boa explicação para dizer, calma lá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para a gente fechar, nós vamos ouvir agora o Cassiano Leme, que é diretor-presidente da Constância Investimentos. Para dizer o seguinte, tem solução? O Cassiano levanta aqui um ponto importante, porque a Americanas tem muito ativo sólido, e tem um problema estrutural, contábil, que pode ser superado. Vai custar caro, não vai sair barato não, mas pode ser superado. Então vamos ouvir o Cassiano falar um pouco sobre o que esperar do ajuste que pode acontecer na companhia. Provavelmente, com alguns ajustes, as operações das lojas Americanas parecem, para mim, pelo menos a princípio, saudáveis, ou seja, pode fazer uma pergunta da seguinte natureza, né? Trata-se de um negócio ruim com uma má estrutura de capital ou é um bom negócio com uma má estrutura de capital? Não dá para responder hoje com certeza, mas a minha impressão é que perfeitamente pode haver ali um bom negócio, mesmo que necessite de ajustes, com uma má estrutura de capital. Quando isso ocorre, quando você acerta a estrutura de capital, o negócio sobrevive, e eu acho que isso é perfeitamente possível em relação à Americana. Assim, eu vou me despedindo desse episódio de hoje. Nesta sexta-feira temos mais rescaldo, né, do que aconteceu com Americanas, e vamos entender como isso tudo vai bater no mercado. Também é dia de digerir melhor o que foi anunciado ontem pelo governo. E na próxima semana, claro, a gente traz toda a repercussão, não só dessa sexta-feira, mas anúncios ou o que tem acontecido no fim de semana. Eu estou torcendo aqui para que a gente tenha um fim de semana de paz, né? E não de ameaças e de terrorismo como foi no último fim de semana. Se cuidem, um beijo, até segunda. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.